Adoro te devote, latem seiutas, que subis figuris, vere latitas, tibi secor merum, totum subjici, quia te contemplas, totum deficit. Visus tactus gustus in te fallitur, sed aditus solo tuto creditur. Credo quidque dixit Dei filius, nihil hoc verbo veritatis verius. Visus sacrus justus in te fallitur, sed aditus solo tuto creditur. Credo quidque dixit Dei filius, nihil hoc verbo veritatis verius. In crucelas erras sola Deitas, adiuvat est Filii et humanitas, ambos oicates, lacte confites, leto convertiti, lato penite.
Então, muito boa noite a todos. Estamos ao vivo agora com o nosso querido amigo Padre Scott Randall Payne, né? Então, já o tivemos aqui algumas vezes, né, no nosso grupo de estudos. É sempre é uma alegria tê-lo novamente, Padre. Então, só para fazer uma recapitulação qual é a nossa proposta para o mês. Então, a gente está meio que se integrando ao propósito da quaresma, né, da vivência quaresmal. E na semana passada a gente teve uma palestra com o nosso pai espiritual, Padre Paulo Rogério, sobre a vivência quaresmal, né? Foi uma palestra muito interessante, em que ele até comentou um pouco sobre essa polêmica da campanha da fraternidade. Então, quem tiver interesse também, dê uma olhada na palestra da semana passada, lá tem as considerações dele, né? E essa semana a gente vai falar um pouco sobre os padres do deserto, né? O Padre Scott vai introduzir um pouco a gente no assunto, falar exatamente quem são os padres do deserto e tudo mais. E na semana que vem a gente vai ter uma palestra com o seminarista do Seminário Maior da Arquidiocese de Brasília, Gabriel Dias, sobre o sacramento da penitência. Então, espero que estejam aproveitando bem as nossas palestras desse mês e é uma alegria tê-los de novo aqui conosco. E a gente vai começar, como de costume, com a nossa oração inicial do Ângelus e o Padre Scott nos conduzirá. Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amen. Angelus Domini Nuntiatur Maria. Et concepit Spiritus Sancti. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Etiam Cive Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut digni efficiarmo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infundi, qui angelum nuntiante Christi fictu incarnationem, coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis gloriam, educamur, per iundum Christum Dominum nostrum. Amém. Amen. Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amém. O Arthur, você tem a oração de Santo Agostinho aí? Sim, sim. Atendei, Senhor onipotente, as nossas humildes orações, e já que nos permitis confiar nos tesouros de vossa bondade, concedei-nos, por intercessão de Santo Agostinho, vosso confessor e pontífice, a graça de sentir os efeitos da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, Rogai por nós. Santo Agostinho, Rogai por nós. Então, Padre, o senhor pode tomar a palavra agora. Fique à vontade. Ok. Eu não sou patrólogo, especialista nos padres, quaisquer, mas nos escolásticos, mas eu posso dizer algumas palavras sobre eles e tentar situá-los no contexto da vida religiosa, da história da Igreja, porque faz parte desse desenvolvimento tipicamente católico de certas pessoas que fazem coisas especiais e sacramentalmente, encarnacionalmente visíveis e palpáveis para servir de signos, os sinais, para o povo de Deus, para a Igreja. Sempre é uma pequena parcela do povo que seguem essas vocações especiais e tem agora 2 milênios depois todo um cardápio de formas de vida religiosa. Eu li só outro dia que durante o papado de Pio IX, século XIX, o papado mais longo da história, após São Pedro pelo menos, ele
participou na fundação de mais de 70 congregações femininas. Então, eles espalham-se como formigas. Embora a igreja seja sempre muito relutante, nos séculos anteriores, a admitir mais uma forma de vida religiosa. Quando Santo Ignacio propôs sua ideia da Sociedade de Jesus, Roma, o Vaticano, foi muito contra, porque ele estava sugerindo uma vida de religiosos sem hábito, sem vida comunitária, que iriam ser enviados 2 a 2 pelo mundo. E ninguém pensou nisso antes. E só porque ele sabia que Deus estava querendo isso para a situação especial da igreja na modernidade, finalmente foi fundada por jesuítas. Mas depois foi determinado que esta vai ser a última forma de vida religiosa, só que a igreja fez um pequeno erro de dizer: não vamos ter mais ordens. E todas essas irmãs piedosas da história falaram: tudo bem, não vamos ter mais ordens, vamos ter congregações. Tudo mudou a terminologia e agora tem muitas congregações. E pulamos 4 séculos, chegamos no início do século XIII, São Domingos e São Francisco de Assis, e também propuseram um novo tipo de vida religiosa que não tinha existido antes, em que os religiosos não seriam mais monges, seriam mendicantes. Isso foi também uma ideia nova, revolucionária e muito resistida em Roma, até que esses 2 santos conseguiram a aprovação. Foi difícil, mas conseguiram. E hoje temos os franciscanos, os dominicanos, também os agustinianos e os carmelitas foram formalizados também sob essa rubrica de mendicantes, porque esses não são mais monges. É falso chamar eles monges. Eles são mendicantes, são frades. Eles normalmente, o ideal seria que eles vivem de esmolas e não da agricultura. E essa encaixou-se também muito bem na vida intelectual, especialmente para os dominicanos. Mas antes deles houve os monges. E nós conhecemos hoje os monges, especialmente pela presença dos benedictinos, até aqui em Brasília, para o Rio do Sul, tem um mosteiro benedictino, e os benedictinos constituíram uma forma, digamos, mais bem-sucedida, mais equilibrada para manter-se por séculos. E, isso baseia-se especialmente na regra de São Bento, que é um milagre de equilíbrio, ora et labora, trabalho e oração. E às vezes muito banal. Ele pensa em todos os pormenores do dia a dia, mas pessoas vivem no dia a dia, também os monges, por isso deu certo. E pouco antes, Santo Agostinho também escreveu uma regra, foi intencionada inicialmente para freiras, para irmãs, mas virou uma forma modificada da vida religiosa para os cônegos regulares, ou regrantes, como se diz no Portugal, e também os dominicanos seguem uma forma dessa regra de São Agostinho, que é menor e mais flexível, especialmente para congregações que têm padres ativos no pastoral. Os monges originalmente foram laicos. E também São Francisco intencionou que os franciscanos seriam também laicos, mas depois sempre tem adaptações às situações e às necessidades. Mas antes dos monges organizados e
padronizados por essas regras. Também na Igreja Oriental, uma regra foi escrita por São Basílio, século IV. O amigo irmão de outro dos dois Gregórios, de Nissa e Nazianzo, os assim chamados capadocianos, tão importantes para a formulação das doutrinas da encarnação e da Trindade. Mas São Basílio escreveu também uma regra que em grande parte, os monges da Igreja Oriental seguem. Mas antes dessas três regras, Basílio, Bento e Agostinho, houve também religiosos, mas os primeiros religiosos, porque no início houve os apóstolos. Os apóstolos pregaram, o querigma da vida era a pregação, para espalhar o evangelho, fundar a igreja. E mesmo o mais ativo deles deu já um sinal dessa vida religiosa vindoura, porque São Paulo, famosamente, após a sua conversão meio abrupta, se retirou por um tempo. Na Arábia, diz os Atos dos Apóstolos, não sabemos exatamente onde, por quanto tempo, alguns dizem alguns meses, alguns dizem alguns anos, mas certamente ele também se retirou, como Jesus também tinha se retirado no deserto para enfrentar o demônio no início da sua pregação, como também o povo escolhido tinha passado o tempo no deserto. Então, essa sugestão de um retiro, de frente intensa, já existia no início. Mas o primeiro item na agenda foi a pregação, a fundação da igreja. Depois temos os padres apostólicos, na segunda e terceira geração após os apóstolos, que são os padres que escreviam, como Papa Clemente de Roma, nasceu de Antioquia, e tem um grupinho que tinham conhecido um ou outro dos apóstolos. Então, houve ainda essa tradição oral. Pessoas que ouviram falar, alguém que tinha visto, tinha ouvido Jesus mesmo. Então, essa cria uma situação especial. Tem ainda vibração da presença de Jesus no ar. E também uma certa confusão sobre o que ele quis dizer com este fim do mundo. No início a gente pensava, porque não é claro nas palavras de Jesus, no Novo Testamento, apenas quando Jerusalém foi destruído, a gente começou a entender uma boa parte dessa profecia, fazia referência a Jerusalém, não ao fim do mundo ainda. Então, teremos mais 2 milênios de história, não foi uma ideia presente, essas primeiras gerações. Até quando chegamos no segundo século, e a igreja está, de certa forma, já estabelecida, a igreja domiciliar, dentro das casas, mas já com uma certa presença, as perseguições tiveram ondas. E depois, períodos pacíficos, sem perseguição, não foi perseguição incessante. Então, houve certos estabelecimentos e possibilidades de não apenas pregar, mas também explicar ao mundo pagão o que é o conteúdo da nossa fé. Esses são os apologistas. São Justino Mártir, especialmente na primeira metade do segundo século, e São Santo Irênio de Lyon, na segunda metade. Todos eles apresentando também filosoficamente argumentos a favor, em prol da nova fé cristã. Mas, no curso do terceiro século, especialmente no quarto século, as perseguições começaram a ficar bem infrequentes. No quarto século, pararam.
Já no terceiro século houve o início de um novo tipo de abordagem da fé, de modo especial. Não o cristão cotidiano continuava a sua vida como antes, mas sempre essa necessidade de uma certa parcela do povo, seja vocação sacerdotal, seja vocação religiosa, as duas vocações especiais. E também por causa da morte, especialmente dos homens, sempre na sociedade, as pessoas que morrem mais são os homens, porque eles são os soldados e eles fazem os trabalhos mais perigosos e sempre tem mortalidade bastante alta dos homens, resultando em muitas viúvas. E uma tradição antiga que está ainda presente na Igreja Oriental e no Ocidente quase perdemos essa ideia da digamia. Conhecemos bigamia. Bigamia é um marido tem uma esposa aqui, mas em Rio de Janeiro tem outra esposa, é um bigamista. Isso já é ilegal até. Mas digamia significa casar de novo após a morte da sua esposa. Ou até em certas situações onde o divórcio foi tolerado, porque na Igreja Oriental tem um pouco mais flexibilidade sobre o divórcio. Mas, de qualquer forma, você tem mulheres que são ainda relativamente jovens e não têm mais um esposo. Então, casar de novo foi visto como digamia, ou seja, você está violando a unicidade desse casamento, dessa aliança que você teve com este homem, que já está no céu agora. Você tem que ir para o encontro dele. Então, essa ideia existe também de uma forma mais aguda com os mormons. Se você estuda o mormonismo, eles entendem o casamento como um casamento eterno. Vai continuar para sempre. Tem certa tendência nessa direção, especialmente na Igreja Oriental, mas de qualquer forma, o resultado foi muitas mulheres não casadas, que não vai casar, mas que, seguindo a alma feminina, normalmente com uma abertura para a devoção, para a oração, para o sacrifício. Então, essa massa de viúvas e a necessidade de um outro tipo de testemunho à fé do que o martírio. O martírio é testemunho número 1. Um testemunho que, por muito tempo, a gente achava que vai ser único. Todo mundo vai, finalmente, sofrer o martírio e o fim do mundo vai chegar. Então, com o estabelecimento, especialmente da paz e da permissão do cristianismo no Império Romano, houve duas outras opções, em vez de sofrer o martírio, porque suicídio não é permitido. Se você quer morrer por Cristo, alguém tem que matar. E houve até pessoas buscando o martírio, e eu ouvi falar que lá tem ainda perseguições. Tá? A gente vai lá para buscar o martírio. Tem que ter um certo grau de santidade para buscar isso. Mas agora, sem essa possibilidade, em vez de derreter seu sangue, houve a possibilidade de derreter a tinta. Quer dizer, usar esse líquido em vez desse líquido nas veias. Usar o líquido da tinta para escrever. Então, começou a história dos padres gregos e padres latinos. Conhecemos muito bem a patrística, século IV até século IX, mais ou menos, esse período da patrística grega e latina. Essa vasta biblioteca de tinta e papel, testemunhando de Cristo, explorando a teologia, comentando a Bíblia e realmente fundando a teologia. Mas houve um outro caminho. Nesse caminho mais radical. E o primeiro a mostrar isso foi São Paulo mesmo, na sua misteriosa retirada da sociedade por algum tempo, depois da sua conversão. Mas o próximo, mais público, mais evidente caso disso foi outro Paulo. O Paulo do deserto.
Paulo do deserto, no início do terceiro século. E sobre ele sabemos muito pouco. Só que ele se retirou por décadas, viveu sozinho e uma massa de fofocas e de histórias e lendas sobre a sua pessoa começaram a se espalhar. E o segundo que chegou nesta mesma, conhecia ele e foi instruído por ele, foi aquele que conhecemos melhor, Santo Antão. Normalmente usamos a palavra Antão para distingui-lo de Santo Antônio, franciscano. Mas Santo Antônio, como se escreve isso? Santo Antão. Desculpe, Antão. Santo Antão. Ele se retirou também, e sabemos hoje exatamente para onde, porque a caverna que ele usava está ainda intacta. Você pode subir uma escada muito alta para chegar a sua esta caverna, que agora é uma pequena capela, tem um altar. E ele ficou lá muito tempo, seguindo o exemplo do outro Paulo, ou dos outros Paulos. E após algum tempo, ele começou a fama, a fala sobre ele, começou a atrair pessoas a ir lá para presenciar essa pessoa que podia também fazer milagres, ou ler a sua alma, ou dar, normalmente, um conselho. Pessoas que dizem, eu deveria casar com esta pessoa, com aquela pessoa, o que devo fazer com meu filho doente, e assim por diante. Ele foi buscado, e algumas pessoas que buscaram essa ajuda também acabaram tão inspirados que eles quiseram ficar. E com o tempo ele atraiu uma massa de seguidores, e quando Santo Atanásio, o grande Atanásio, de Alexandria, que escreveu a vida dele, a biografia dele, ele falou, talvez exagerando um pouquinho, que o deserto virou uma cidade, por causa dessa popularidade do eremita. O eremita, essa já é uma, embora que haverá vários padres do deserto, seguindo o exemplo dele, se retirando para o deserto, especialmente no Egito. Mas também Palestina e Síria tem também desertos, mas nada como Egito. O Egito é o lugar dos padres do deserto e das madres do deserto, porque houve um pequeno grupo de mulheres que também, muito menos, por várias razões, mulheres têm outros tipos de responsabilidade na cidade, com a família, com as crianças, mas houve algumas. E essa história continuava talvez 2 séculos, que houve muitos famosos padres e madres do deserto consultados regularmente, mas que normalmente acabaram atraindo pessoas e formando mosteiros. Isso foi o surgimento da vida cenobítica. Começou com cenobítica não é qual é a outra palavra para mim? Eu sou celibato, não é celibato, mas cenobita. Cenobita é um monge que vive em comunidade consagrada. E também foram celibatos, mas e ancoritas ou eremitas são aqueles que vivem juntos, sozinhos. Mas nunca dá certo para formar uma forma de vida religiosa com resistência, com capacidade de propagar-se, virar uma tradição. Os religiosos sempre vai ser uma pequena parcela da sociedade, mas os eremitas, uma pequeníssima parte dessa
grupo, porque o homem foi criado como ser social. E é muito difícil, muito duro viver só. Eu conheço muito bem o mosteiro beneditino na França, Nossa Senhora Fongambeau. E eu fiquei lá vários meses, há muito tempo, nos anos 70. E esses são monges beneditinos tradicionais, seguindo quase ao pé da letra a regra, com adaptações necessárias, mas vida muito dura, muito regular, mas também muito equilibrada, muita música, também comida bastante boa. Mas eu olhei do outro lado de um rio, tem um rio que corre ao lado desse mosteiro. Lá houve uma pequena barraca, pequena casinha. Perguntei aos monges, quem mora lá? E ele falou, este é nosso eremita. Eles têm, excepcionalmente, um eremita. Foi um monge beneditino que passou anos na vida comunitária, feliz, e entendeu bem, não foi uma pessoa rebelde, que teve dificuldades em morar com outras pessoas, nada disso. Mas ele sentiu essa vocação excepcional em cima de ser eremita. E depois de muitos anos, o abade permitiu que ele construísse uma pequena moradia do outro lado, e ele deixou crescer uma barba e virou eremita. E só para as grandes festas ele iria se juntar aos seus amigos na grande igreja para a missa. Então, existe, mas é dessa forma, raramente, excepcionalmente, porque essa é uma vocação especial. Então, durante esse período do século III, século IV, talvez início do século V, onde houve ainda vários padres e madres do deserto, a gente começou a assentar por escrito as suas falas, os seus ditados, seus conselhos, suas histórias. E essas coleções primeiro foram escritas na língua copta. A língua copta é a língua egípcia antiga, dos faraós. Foi falado quando as pirâmides foram construídas. É uma língua faraônica, mas continuava até a ser a língua litúrgica dos cristãos coptas. Eles têm missa em copta, a língua copta até hoje. E nessa língua foram escritos por primeiro essas histórias, esses ditados, aforismos, provérbios, apotegmata, se usa o termo grego apotegmata, significa um provérbio, dos padres, e depois foram traduzidos para o grego e passaram pela Igreja Oriental em várias redações, várias versões. Temos hoje em dia uma versão nova, que existe também em português. Eu tenho aqui a tradução inglesa de Benedicta Ward, parece que está no verso lá. Benedicta Ward, busca apotegmata, e você vai achar algumas versões, coleções diferentes dessas apotegmata, provérbios dos padres. E quando eu fui formado espiritualmente nos anos 70, eu tive um mestre espiritual trapista. Os trapistas, uma variedade dos beneditinos, passando por várias adaptações, tem os cistercienses, tem os moduleses também, os trapistas é mais moderno, mas dedicado especialmente ao silêncio. Os trapistas não falam, de regra. E meu diretor foi um trapista, ele foi fã desse livro. Foi uma edição em alemão que ele usava, estava sempre citando os apotegmata patrum. E
não são argumentos, não são tratados, nem são diálogos. Um pequeno diálogo que muitas vezes o discípulo chega ao mestre e faz uma pergunta, ele dá a sua resposta, mas uma resposta pontual. E até hoje é muito útil ter uma cópia, um exemplar desses apotegmata. E ler um pouco. Essa senhora, Benedicta Ward, realmente dedicou alguns anos da sua vida acadêmica juntando, editando e colocando também ordem alfabética para facilitar a consulta essas falas. Eu vou compartilhar com vocês apenas algumas, talvez para encerrar. Depois podemos fazer perguntas. Eu mostro também onde é compartilhar a tela. Onde você faz isso aqui. É apresentar agora isso? Isso. Apresentar agora, depois escolher se quer a tela inteira ou alguma janela específica. Ok, vamos começar. Estão vendo? Sim. Ok, essa é uma foto feita da caverna de Antônio, olhando para o deserto abaixo. Então é um deserto rochoso e não tem pássaros, não tem plantas, não cheiro só de pó. E não é o típico deserto que você imagina com dunas, mas realmente é um lugar desértico, um lugar onde não tem vida. E esta é a sua caverna, bom, atrás de mim. E de dentro, olhando para fora, você pode entrar. E eu tirei essa foto do dentro. Esse é o pequeno altar que está lá agora. E mais uma vez o deserto. E esse mosteiro, se não me engano, este é o mosteiro de Santo Antônio. Hoje em dia tem construções novas e tal. Esse monge copta, ele falava inglês comigo, fez um tour. O mosteiro está perto da caverna, mas abaixo no vale. A mesma coisa. E não muito longe daí, tem o mosteiro de São Pacômio. E Pacômio foi um monge do século IV que vale como o primeiro a oficialmente fundar, desde o início, um mosteiro cenobítico, com vários monges. Né? Não é um eremita que atraiu muitas pessoas e acabou fundando um mosteiro, mas ele começou no início. Este mosteiro ainda você pode visitar. Bom, esse é no mundo dos parâmetros. Temos que lembrar o tempo todo que não apenas esse início da vida religiosa cristã começou praticamente no Egito, mas também o povo passou 4 séculos no Egito, virou um povo no Egito. Moisés absorveu, segundo a Bíblia, toda a sabedoria dos egípcios, essa sabedoria que cria coisas como essa. As pirâmides, até hoje a gente não sabe exatamente qual a finalidade das pirâmides. Tem um monte de hipóteses. Existem ainda, e como os egípcios dizem, todo mundo tem medo do templo, mas o templo tem medo das pirâmides. E lá você tem também esses templos ainda, muita coisa ainda de pé, apesar das ruínas. Lá perto, em Tebes foi a capital da antiga do Egito por muitos séculos, acho que por pelo menos um milênio ou mais. E perto de Tebes é uma região especialmente desértica do Egito, o Tebaíde, T-E-B-A-I-D-E,
de Tebaída, porque perto de Tebas, essa cidade que tem esses templos de Karnak, muito famosos, e é lá onde a maioria dos padres do deserto, e do deserto, se retiraram, no Tebaída. Tebaída vale como o lugar no Egito superior, se chama Egito superior, o Egito mais no sul, porque no sul você está mais perto do manancial do Nilo. E o Egito baixo é o Egito mais perto do Mediterrâneo, porque é lá onde desemboca esse rio. E, claro, agora é um dos lugares que os turistas visitam, mas perto de lá, perto dessas grandezas da civilização egípcia, que já tinha acabado na época dos cristãos, o fim da civilização egípcia antiga ocorreu já no terceiro decênio antes de Cristo, com a morte de Cleopatra, toda esta história com Marco Antônio e o início do Império Romano. Mas mesmo naquela época, interessantemente, na antiguidade, os romanos e gregos de posse, pessoas ricas, eles organizavam tours do Egito. Já na antiguidade, para visitar precisamente os pés e esses templos que são tão impressionantes. Mas também no templo na igreja de São Pacômio. Esta última imagem é um panorama dos padres, acho que tem, não sei se tem as 4 ou 5 madres da igreja do deserto. Acho que eles não constam nessa imagem, mas só para dar uma ideia quantas pessoas foram. E eles tinham também discípulos e linhagens okay. Get out of here. Let's see, how do I get back? There we are. Então, só para dar uma prova dessa sabedoria pontual, começando com 3 apotegmata das madres. Ladies first. Eles chamam-se amas e os padres amas. Ama Sincletica, é o nome dela. Ela falou: no início houve muitas batalhas e muito sofrimento para aqueles que avançaram rumo a Deus. Mas depois, a alegria inefável. É como aqueles que querem acender um fogo. No início, tem muita fumaça, você vai tosser. Mas, através dessa tosse e dessa fumaça, você chega até o calor e a luz. Assim, deveríamos acender esse fogo divino em nós mesmos, através de lágrimas e trabalho duro. Uma outra fala dela. Tem muitos que vivem nas montanhas. Essas montanhas são parte do deserto. O deserto foi montanhosa. Muitos que vivem nas montanhas não se comportam como se fossem na cidade. Eles estão desperdiçando o seu tempo. É possível ser um solitário na sua mente enquanto vivem numa multidão. É possível para aqueles que são solitários viverem na multidão através dos seus pensamentos. Então, que não é uma garantia a vida religiosa, mesmo ser eremita, você pode continuar ficando na cidade. E tem pessoas, Santo Antão, uma vez, acho que está na história de Santo Atanásio sobre ele, sua biografia. Uma vez ele estava tentado por
ideias de orgulho e governo. E Deus mostrou a ele um médico vivendo em Alexandria, uma grande família, com muitos trabalhos, e mostrou a alma dele para ele. Ele viu que ele estava muito mais santo do que Santo Antônio. Então, esse tipo de coisa a alma está dizendo também. E agora Abba Moses, agora um homem, um padre, sente-se na sua célula e sua célula vai te ensinar tudo. Sente-se na sua célula e sua célula vai te ensinar tudo. A vida monástica tem também muitas coisas. Sua célula aprende a amar sua célula, a solidão. Lá você vai perder tudo. Isso já remonta aos padres do deserto. Outro Abba sem nome. O homem que mantém a morte sempre perante seus olhos sempre vai superar a covardia. E um último aqui, último apotegma. O Beato Macário falou: esta é a verdade. Se o monge vê o elogio como contempto, ele vê elogios como contempto e riquezas como pobreza e banquetes como faminto, ele nunca morrerá. Sempre tem esse tipo de, às vezes, meio paradoxal, quase como um koan no Zen budismo, embora esse seja mais positivo sobre a coisa que você está buscando, não apenas negativo. Tem alegria, realização, amor, como meta, não apenas eliminação do mal. Então tem muito mais, deixa-me dar uma olhada rápida aqui. Dentro dos apotegmata Pactum tem 47 apotegmata das mulheres, entre centenas de apotegmatas. Só uma pequena quantidade, mas não é negligenciável. Falei sobre isso. Interessante que São Martinho de Braga, do século VI, esse famoso bispo de Braga, Portugal, que é celebrado por ser o único bispo na Europa que resistiu à manutenção dos nomes pagãos para os dias da semana. É por isso que temos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Única língua que faz isso. Nem espanhol, nem alemão. Todos eles estão ainda venerando Marte e Júpiter com os nomes da semana. E só ele. E Martinho de Braga, ele fez uma tradução e coletânea também desses apotegmata Pactum. Importante também salientar que apotegmata Pactum não é a mesma coisa do que filocalia. Filocalia é agora tem, acho que tem 5 volumes agora, tem apenas na edição inglesa os primeiros 4. Às vezes são coletâneas também de ditos, mas aqui são textos mais longos, histórias sobre a tradição monástica oriental, enfatizando aquilo que se chama hesychasmo, H-E-S-I-C-A-S-M-O, hesychasmo. Hesychia significa retiro, exatamente no deserto fizeram, mas é distinto, não é a mesma coisa. Isso é mais tarde, uma vez que os mosteiros foram estabelecidos e os concílios tinham feito suas definições, a gente começou a
juntar material monástico sobre o hesychismo. O que é o hesychismo? Não é apenas retiro, mas é um tipo de oração metódico cultivado até hoje na Igreja Oriental, especialmente no Monte Athos. E os monges do Monte Athos não são padres do deserto. Essa é uma península, mas praticamente uma ilha, no nordeste da Grécia, com mosteiros, com abades e monges e hábitos e oração comunitária, etc. Mas eles lá cultivam Senhor Jesus, Filho do Deus único, tem piedade de mim. Qualquer forma disso, uma coisa ejaculatória, uma coisa muito breve, mas que você repete. E o hesychasmo normalmente é marcado pela presença dessa tentativa oriental, cristã oriental, de atender ao mandamento de Jesus, de rezar, orar, sempre. E não apenas fazer como fazemos na igreja ocidental, com as horas, temos 7 horas, vamos rezar agora para as próximas 3 horas, fazemos um tipo de representação. Mas ele diz, não, ele falou sempre. Então, essa oração é cultivada até em formas mais avançadas e perigosas até para pessoas que não têm um bom mestre, que sabe os perigos ligados à respiração e até aos batidos do coração. O seu corpo está rezando, Jesus, Filho de Deus vivo, tenha piedade de mim, mesmo quando você está fazendo outras coisas. Que eu saiba, não tem nada disso nos padres e madres do deserto, mas é um desenvolvimento ulterior na tradição oriental. É super interessante também. Bom, uma última observação geral sobre a vida religiosa que eu quis dizer, né? Os votos típicos que os monges fazem, que não foram explícitos para os padres do deserto, toda a sua vida foi na penitência, mas a pobreza, a castidade, a obediência, como maneiras de enfrentar o mundo, a carne e o diabo, os 3 perigos, mundo, pobreza, a carne, castidade, e o diabo, especialmente o diabo que somos, quando somos orgulhosos, obediência. Esses são chamados na tradição católica os conselhos, falando de conselhos evangélicos. São obrigações para todo mundo. Todo mundo tem que ser pobre, no espírito pelo menos, casto na sua estação da vida e obediente quanto aos mandamentos da igreja, de Deus, mesmo na sociedade civil, enquanto as leis são boas. Não significa que você tem que curvar perante leis injustas, mas é todo mundo que faz isso. Todo mundo. Os votos são maneiras especiais, simbólicas, significativas, visíveis, para alguns viverem esses conselhos evangélicos de forma visível, para ajudar todo mundo a viver segundo eles, espiritualmente. Mas a pessoa rica pode ser mais pobre do que uma pessoa que tem apenas 100 reais no banco. Mas se ele for apegado a esses 100 reais, ele já perdeu a pobreza. Ele ser alguém com muito dinheiro está dando o seu dinheiro, fazendo bem para outras pessoas, então ele pode ser pobre no espírito. Então, não esquece, ao longo dos séculos, 3 conselhos viraram coração da vida cristã, como conselhos, e da vida religiosa para os religiosos. Tá bom?
Não, perfeito, padre. Gostei muito da palestra. Já queria agradecer de antemão, né? E se a gente puder passar para algumas perguntas que a gente tiver. Uma pergunta que eu tive em relação aos apotegmata. Eu falei, não sei se eu falei certo. Eu lembrei muito, padre, da tradição espiritual, principalmente no Ocidente, de fazer esses pequenos livrinhos que às vezes tem esses pontos de meditação muito curtos, né? Por exemplo, na Idade Média tem aquele Imitação de Cristo, né? E recentemente a gente tem um que é muito conhecido, que é o Caminho, né? Do São José Maria Escrivá, bem recente. O senhor vê algum paralelo em relação a esses livrinhos, por exemplo, que tem essas pequenas frases de sabedoria, né? Em relação a esses apotegmata dos padres do deserto? Sim. Bom, o Imitatio Christi já do século XV, Thomas A. Kempis, bom, relativamente breve, mas é um livro de vários capítulos. Né? E acho que é uma. São José Escriva é uma. Está numa conta direta com os padres imagens desertos, todos nós somos. Quer dizer, esses não são nossos bisavós doidos. Esses são cristãos fazendo, realmente, mostrando para toda a história da igreja a necessidade de uma radicalidade na sua vivência cristã. Você não pode viver isso meio. E cada tempo, cada século, tem seus santos que olham para o mundo atual e perguntam como podemos adaptar isso a essa situação, como os padres e madres deserto fizeram na sua situação, como os apóstolos fizeram na sua situação, como os mendicantes, como os beneditinos, os monges, a vida monástica, a vida mendicante, a vida das congregações clericais modernas, como os jesuítas, e todas as congregações todas as espirituações. José Escrivá é apenas um de muitos que teve a graça de achar uma abordagem simples e direta e prática. Você não precisa ser monge ou padre para entender seu caminho. E um pequeno livro que você pode... esses não são livros de bolso, né? Esses são como suma teológica, mas eu vejo como na mesma linha, mesma sopro do Espírito Santo, só no século XX. E vai ter, com certeza, mais santos no século XXI, porque estamos entrando em circunstâncias novas, inéditas. É difícil. Eu estava assistindo a uma palestra recentemente sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu esqueci que naquela época todo mundo na Rússia, na Germânia, na Áustria, estavam lendo o Apocalipse e achando que o mundo estava prestes a terminar. E depois houve um milagre do sol em Fátima. Você não pode pedir um milagre maior do que esse. E milagres, uma pandemia 1000 vezes pior do que aquilo que estamos vivendo agora, e a Revolução Russa e a guerra, a própria guerra, 100 milhões de pessoas morrendo na guerra, 50 até 100 milhões de pessoas morrendo na pandemia. Então, ninguém estava esperando, vamos ter os anos 20, os anos 30, os anos 40, a gente estava perante o fim de novo. Muito pior do que agora. Agora estamos relativamente bem em comparação com aquela época. É importante, e acho que é importante para o cristão saber algo do século XX. O século XX foi o século mais sangrento da história humana. Se você não entende a Primeira Guerra Mundial, esta foi a grande ponte que terminou muita coisa do passado.
E ainda que tudo aquilo que está acontecendo agora, temos que ler profundamente, não ler. Tem muita literatura rasa, superficial, que vai explicar tudo na hora para você. Indicar o mal está lá, por isso que sofremos isso. Sempre você fala com qualquer historiador, bom historiador, e pergunta qual foi a causa de algo na história, ele vai rir. Nunca tem uma causa. Sempre tem causas. Né? E a convergência é aquilo que é difícil de identificar. E não tem respostas matemáticas a essas questões. Então, eu vejo agora muito perigo, mas também muita promessa. E é sempre assim. Muito perigo no início do século XIII, quando Francisco também parece muito apocalíptico. Mas eles. E Gregório o Grande benedictino que virou Papa, no final do século VI, ele foi convicto pessoalmente na ideia que estava errada, ou pelo menos talvez não estava errado. Ele achava que o mundo ia, de fato, terminar em breve, alguns anos. E por isso, ele mandou os benedictinos por todas as partes da Europa, para salvar aquilo que dava para salvar. E acabou fazendo o quê? Fundando a civilização medieval. Então, muitas vezes você tem que agir com essa consciência do perigo iminente para viver no mundo real. Não, isso faz muito sentido. Vai passar rápido. Não, faz muito sentido, padre. E antes de eu fazer um comentário, só convidar também quem está assistindo a gente aqui ao vivo, né? Quem quiser fazer perguntas também, já os convido para fazer. E o comentário, né? Pensando nisso que o senhor falou, padre, me veio à mente, não sei se o senhor conhece, que também na Guerra Fria também foi um período muito conturbado, né? Talvez até, assim, mais... Porque realmente não se sabia, né? Com aquelas grandes potências brigando, né? Com poderes nucleares, né? Não se sabia exatamente se o mundo ia acabar amanhã de fato, né? E tinha um relógio, né? Que eles marcavam, chamado Doomsday Clock, eu acho. E tem até aquele quadrinho Watchmen, né? Que eles fazem com base nesse Doomsday Clock. Em que ele marcava, né? Enquanto mais perto da meia-noite, mais próximo o mundo estava de acabar. Diz que o relógio chegou até 5 minutos da meia-noite. E foi na crise dos mísseis cubanos, né? Então, pra gente ver o quanto... Realmente, o século XX foi um século muito conturbado e que as pessoas tinham essa noção do perigo eminente do mundo acabar, literalmente, até porque elas tinham acabado de ver a destruição em massa em Hiroshima e Nagasaki, né? E qual que era o potencial de destruição que o ser humano podia ter, né? Assim, verdadeiramente. Eu tenho mais uma pergunta, padre. Não sei se o Arthur, você tem alguma pergunta pro padre? Tenho duas perguntas, sim. Porque, por exemplo, eu já ouvi que São Francisco de Assis, ele chegava a fazer 3 quaresmas por ano. A quaresma em preparação à Páscoa, uma quaresma em preparação à festa de São Miguel e uma em preparação ao Natal. Daí, seria possível dizer que os padres do deserto eles viviam uma constante quaresma em preparação à Páscoa eterna? Sim. Eles nem foram sempre padres, claramente as madres não. E receberam comunhão talvez uma vez no ano. Né? Não foi difícil para nos imaginar essa vida sacramental. Porque o essencial foi o sofrimento. O sofrimento é o oitavo sacramento, né? Se diz, né? Quer dizer, é o sacramento que é melhor do que todos. Né? E recebemos a comunhão e confessamos nossos pecados e confirmação, tudo isso, para sofrermos bem e terminar a nossa vida de maneira certa. Eu preguei no domingo passado às irmãs que
mas muito velho isso, 90 anos,